Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao falar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Que nós possamos estar colocando o nosso entendimento, o nosso coração na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua palavra, buscando a sua força, buscando nele a sabedoria, o entendimento, o discernimento, porque o Senhor, ele não nos quer prostrado, ele não nos quer frustrados. Tem momentos de tristeza, sim. Nós passamos batalhas, nós passamos lutas, nós passamos por algumas tristezas, algumas perdas, mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que voltar os nossos olhos aos céus e dar crédito à palavra de Deus e buscar a sua face, estarmos prontos e preparados para servir aquele que é, aquele que pode, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e no tudo que neles há, porque são criação de suas mãos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Nós temos que ter a convicção de que servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus poderoso. Nós temos que ter a certeza de que aonde chega no nosso limite, Deus entra com o seu poder, com o seu milagre, com o sobrenatural. Nós temos que ter a convicção da fé em Cristo Jesus, Senhor dos senhores, Reis dos reis, aquele que pode todas as coisas, aquele que veio a este mundo em forma de ser humano, passou por todas as afrontas, passou por todas as tentações, passou por todas as dificuldades como qualquer outro ser humano, para nos mostrar que é possível, sim, nos reconciliarmos com o Senhor, andarmos no seu caminho, fazermos a sua vontade e dependermos dele, porque para ele, por ele são todas as coisas. E que ele padeceu naquela cruz do Calvário, que ele se entregou, se doou por amor de mim, por amor de ti, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós precisamos confiar naquele que é santo, fiel, Deus conosco. Nós precisamos aprender a descansar em Deus e pedir a Ele a direção para fazer as coisas e nos dispor a fazer a sua vontade, a servir o seu propósito, a descobrir o nosso propósito sobre a face da terra. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? E nós precisamos ter a capacidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como o único e soberano Senhor e Deus na nossa vida. Porque o Senhor não quer ninguém prostrado, Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Que nós precisamos confiar, acreditar e nos render aos pés do Senhor Jesus Cristo e entregar a nossa vida, a nossa causa, a nossa necessidade, a nossa situação, o nosso caminho nas mãos do Senhor e ter a convicção de que o Senhor pode mudar a nossa vida e entender que tudo é dele, por ele e para ele, que a glória dele, a honra é dele, a soberania é dele e que nós somos dependentes, sim, do Deus vivo, do Deus santo, do Deus fiel. Vamos colocar a nossa vida na mão do Senhor e permitir que Ele nos ensine pelo caminho que se deve andar. E permitir que Ele nos corrija, que Ele nos mostre a nossa vida no patamar que está e nos dê a direção para aquilo que Ele nos preparou, para aquilo que Ele nos criou, para aquilo que Ele nos chamou, para sermos servos, para sermos adoradores, para sermos santos, para sermos fiéis à sua palavra e ao seu poder. Que o nosso coração se abra nesta manhã para entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos problemas, as nossas situações, as nossas adversidades nas mãos de quem pode resolver. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não conseguiríamos chegar diante do Senhor. Ele é o mediador entre nós e o Senhor. E nele nós temos que ter a confiança, nele nós temos que ter a fé, o entendimento, nele nós temos que buscar a força nos momentos de dificuldade, nos momentos de fragilidade do nosso coração. Nós temos que confiar
que o que os nossos olhos não estão vendo, pela fé, nós conquistamos em Cristo Jesus, porque Ele é Senhor e é Deus, é soberano. Então eu quero te convidar nessa manhã a não desistir, a não abrir mão da tua fé, da tua convicção, da palavra do Senhor na sua vida, porque o que Ele falou sobre você vai se cumprir. Não por quem você é, tão pouco pelo que você tem, tão pouco pelo que você faz, mas porque Ele falou, porque Ele é Deus, porque Ele é verdade, porque Ele é o nosso escudo, a nossa força, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que o nosso coração, que o nosso entendimento, que os nossos olhos estejam voltados aos céus nesse dia de hoje para adorar e para buscar aquele que tem o poder de transformar. Eu estava meditando na palavra do Senhor e meditando sobre a história do rei Ezequias, um rei que, quando recebeu o reinado após a morte do seu pai, a sua atitude foi de consertar a sua vida, e a igreja do Senhor foi de abrir as portas que foram fechadas, foi de trazer a adoração sincera, trazer a santificação para o povo de Israel, de mudar a história de Israel na obediência da palavra do Senhor. Eu não sei como é que sua casa está. Eu não sei como é que a sua convicção está. Eu não sei como estão os teus pensamentos, mas eu quero te dizer que nós façamos como o rei Ezequias, que nós possamos tomar posse da vitória em Cristo Jesus, saber e conhecer e buscar a sua face com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e ter a certeza e a convicção que Ele é Senhor e é Deus, e que pode mudar sim o quadro, a história, o momento, que tudo é dele, por ele e para ele, que nós temos é que servi-lo, buscá-lo, adorá-lo e nos encher da sua presença e da sua graça, e pedir ao Espírito Santo que nos conduza pelo caminho que se deva andar. O rei Ezequias passou por alguns momentos de situações aonde o inimigo se levantou, aonde parecia que não havia jeito, que não havia esperança. Houve um exército que circundou toda a cidade. Houve um grande rei que afrontou Deus vivo. Mas você sabe o que ele fez? Entrou dentro da casa do Senhor para buscar a face do Senhor, para buscar a resposta no Senhor. Porque ele sabia que ele, sozinho, ele e o povo não conseguiria vencer aquela batalha. Mas ele preferiu confiar em Deus. Ele pegava as afrontas, ele pegava as palavras que eram ditas pelo seu inimigo e levava e apresentava diante do Senhor. E o Senhor lhe deu livramento, o Senhor lhe deu vitória. Que nós possamos sim fazer como o rei Ezequias, nos preparar, nos colocar, nos posicionar e buscar a face do Senhor em todos os momentos, sejam eles de alegria, de tristeza, de sofrimento, de dor. Que a nossa fé e a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o poder de transformar a nossa vida e colocar a nossa esperança no único e suficiente Salvador, em Cristo, Senhor nosso, poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Que o nosso viver seja Cristo, para a glória e honra do nome do Senhor, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, entender que nós morremos para o mundo, mas vivemos para Cristo, vivemos por Cristo, e em Cristo Jesus nós encontramos a saída, nós encontramos a resposta, nós encontramos o alívio, nós encontramos a alegria, nós encontramos a força. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Que o teu coração e a tua mente hoje seja voltada na palavra, na presença e no poder do nome do Senhor. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler o texto que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 29, os primeiros versículos, que dizem assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos,
agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram dos seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes deram as costas. E também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso. Nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e os filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jaalelel, e dos Gersonitas, e Éden, filho de Joá. E o povo se levantou, e o povo ouviu a voz do rei, e o povo se uniu com o rei para voltar a fazer a vontade do Senhor, para voltar a santificar, para voltar a buscar, para voltar a adorar ao Senhor. Eu não sei como é que a sua casa está, eu não sei como é que os seus estão, mas eu quero te dizer, nesse dia de hoje, se levante você. Não espere que todos se levante com você, mas se levante para que todos vejam em você o exemplo, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Que a nossa vida, ela está pautada nas mãos do Senhor, que a nossa dependência tem que ser em Deus, que a nossa segurança tem que ser na cruz do Calvário, no Cristo Redentor, no Cristo que salva, no Cristo que liberta, no Cristo que transforma. Se levante você e ore, e clame pela situação, pela adversidade, clame pela sua família, e clame pelos seus filhos, e clame pelo seu esposo, e clame pela sua esposa, clame por aqueles a quem você ama, que você está vendo, que está indo de mal a pior, que está numa situação depressiva, que está numa situação de angústia, que está num momento de perturbação, que precisa reconhecer que o Senhor é Deus, porque nós não podemos deixar que os nossos desçam à sepultura sem confessar Jesus como Senhor e Deus, porque aquele que não está com o nome escrito no livro da vida, ele não vai herdar o reino dos céus. Não ficamos parados. Que a nossa vida seja de oração, de busca, de intercessão, de súplica aos céus, para que Ele entre e providencie o escape, e providencie a saúde, providencie a segurança, e providencie a força, e providencie a necessidade, e providencie todas as coisas que nós precisamos. Que nós possamos dar ouvido à voz da palavra do Senhor e nos posicionar. Leia a palavra de Deus que conta a história do rei Ezequias e entenda que ele não foi perfeito, mas em tudo que ele fez, Deus o honrou. E quando ele necessitou de um milagre e Deus havia decretado a sua morte, ele clama e traz à lembrança as coisas que ele fez diante de Deus e diante dos homens. E isso foi um saldo de crédito diante de Deus. E Deus lhe deu a graça da cura daquela enfermidade mortal que iria levá-lo dessa terra. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje, eu não sei qual é a tua tristeza, qual é a sua situação, qual é a sua realidade, mas eu quero te dizer que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo renova, que Cristo restaura. Ele nos fortalece, Ele nos santifica, Ele pode mudar a nossa história. Coloque nele a tua esperança, coloque nele a tua necessidade e vamos buscar ao Senhor com todo o coração, com todo entendimento, com toda a nossa força e pedir a Ele para entrar na nossa causa, para entrar na nossa necessidade, para entrar no meio da nossa família, para entrar no coração dos nossos filhos, para mudar a história, porque o Senhor é Deus
E Ele é perfeito e perfeitamente capaz de transformar essa situação para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração e seja a resposta que você esteja buscando no dia de hoje em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e seja você uma bênção. Fica com Deus.